Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e condenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Que as palavras do Evangelho calem forte em nossos corações, para que possamos refletir sobre as nossas palavras, para que possamos refletir a linguagem usada, porque qualquer coisa que a gente fale para o outro é uma seta atirada que não retorna mais. Que possamos refletir nas palavras do Mestre, levando em consideração que aquilo que nos marca são as nossas obras, são os nossos pensamentos impuros, são as nossas emoções desorganizadas, desarmonizadas, favorecendo atos impensados, equivocados. Que possamos, nesse momento, abrandar o nosso coração, deixar lá fora todas as tribulações e serenar o espírito, para que possamos juntos receber não só o alimento ou o ensinamento para a nossa inteligência, mas o alimento e o ensinamento para a nossa alma. Graças a Deus. Me preste o passador. Depois de tantos temas daqueles, hoje nós vamos falar de um muito bom, leve, né? Para trazer bastante candura para a alma. Vamos falar de alegria. Troca comigo. Troco, senão nem leio nada. Ela agora está vindo só de salto baixo. Porque se ela botar o salto alto... Vocês já viram no vídeo? Já viram no vídeo? É que vocês olham aqui, não parece tanto. Eu só ando de rasteira. Se ela bota o salto alto, meu pai amado.
Aí não. Nossa bibliografia de hoje, Entrega-te a Deus e Psicologia da Gratidão. Entrega-te a Deus no capítulo 11, Psicologia da Gratidão, capítulo 1 e capítulo 10. Jung asseverou que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de significado. O sentido existencial, o seu significado transpessoal é mais importante do que as sensações que decorrem do ter e do prazer e transformam-se algumas vezes em emoções que duram algum tempo. Vamos pensar no que é a emoção, né? O que é a emoção dentro da gente? Como é que ela se manifesta? É através do corpo físico, né? Sentimento é uma coisa, emoção é outra. Então, essas emoções, elas realmente mexem com a gente. Sabe quando a pessoa está apaixonada e diz assim, ai, me dá até um frio na barriga? Sabe? Que a emoção pega a parte do corpo. Ou então que você fica com raiva, que você fica com isso tudo aqui preso, com a garganta entalada. As emoções, elas mexem com o nosso corpo. A gente treme de raiva ou de alegria, né? A gente chora, a gente sente no corpo, né? Só que vamos pensar o que é, por exemplo, o que ele está falando desse sentido existencial, qual é a nossa finalidade da vida? E eu vou puxar um pouquinho mais, vamos puxar até para o tema do nosso congresso, que é a felicidade, que tem a ver com a alegria, né? Quem aqui se acha uma pessoa feliz? Ai, que bacana. E o que é felicidade para vocês? É estar em paz? Em equilíbrio? A maior parte do tempo. Vocês conseguem identificar o que é que traz uma felicidade daquela duradoura? Aquela que não some, aquela que se mantém. Deixa eu levar o microfone lá. Alegria. Já tinha prometido que eu ia falar. A minha mulher me proibiu de falar aqui, tá? Entendeu? Então, eu não acho que felicidade plena exista, tá? Eu sou feliz porque eu acho que eu ganhei essa vinda aqui de presente, entendeu? Então, eu sou o que eu queria ser, eu tenho a mulher que eu queria ter, eu tenho as filhas que eu queria ter, eu sou cercado das pessoas que gostam de mim, entendeu? Lógico, tem dias que eu tô triste, mas a maior parte da minha vida eu sou feliz. Eu acho que a minha mulher também, porque casada comigo tem que ser, né? Eu gostei da primeira frase. Eu gosto das primeiras frases porque elas pulam fora do inconsciente. Ele falou assim, eu sou o que eu queria ser. Ele tem realização na vida dele. E o que é essa realização? Ela veio fácil ou através de muito esforço? Eu não sei dizer se foi fácil ou difícil. Ela veio. Não vou dizer que foi muito sacrifício, não. Ela veio. Foi sim, foi. Mas não foi assim. Eu te digo, as coisas vieram para mim. Eu tenho uma maneira, eu tenho uma coisa que Vou ter que ir lá. eu quero cair aqui na minha mão. Entendeu? Tudo que eu sonho em ter, cai aqui na minha mão. Eu não sonho alto. Começa por aí. Eu não tenho essas pretensões. Entendeu? Uhum. Então, quem sonha abaixo não vai cair. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos reproduzir, que nem todo mundo ouviu o que ele... Todo mundo ouviu o que ele disse? Mas os amigos da internet não. Ele não...
se eu entendi bem o que ele falou, se eu distorcer, você me corrige. Que, não, ele não acha que tenha tido grande sacrifício, muito ao contrário. Ele acha que, na vida dele, as coisas aconteceram de uma maneira até razoável. Quando ele pensa em alguma coisa, as coisas acontecem. Então, ele não vê que ele tenha... O que ele conquistou até hoje tenha sido de uma forma tão difícil assim. Quem mais? Então... Boa tarde. Boa tarde. Eu há uns 2010, talvez, eu entrei num processo depressivo. E aí, quando eu estava com depressão e percebi que estava doente através de médicos, a única coisa que eu queria voltar a ser como eu era. Então, na realidade, eu nem percebi o quanto eu era feliz. Eu só vim perceber depois que eu tive a depressão, entendeu? Que aí eu pude avaliar que a vida em si, ela é feliz. Ela tem momentos tristes, alegres, mais ou menos, mas ela é uma vida boa, ela é uma vida bacana e depende de como a gente lida com isso. Então, através dessa depressão é que eu falava como eu quero voltar a ser aquela Ana de antes, aquela que não era doente, ou seja, facilitando e valorizando o que eu era como pessoa realmente, entendeu? Por isso que hoje que eu acho que a felicidade, ou a alegria, ou a tristeza, eu acho assim meio relativa, porque não depende do dia a dia, depende de você, depende de como você lida com as suas coisas, entendeu? Ana, se você me permitir, quando você era feliz, entre aspas, você percebia essa felicidade? Não. Ela ficou doente, ela ficou em depressão. Eu posso repetir uma frase que você me disse ontem? Posso? Que hoje você sente muita gratidão de saber o quanto você está bem. Foi mais ou menos isso que você me falou, não foi? Sabe por que ela sente essa gratidão? Sabe porque hoje ela dá valor a esta felicidade que hoje ela sente por causa da dificuldade. A depressão mostrou para ela que ela pode ser feliz. E a dificuldade dela, que foi muito difícil, foi uma batalha para ela sair da depressão, deu a realização dela saber que pode. Ela venceu a si mesma. Cada um de nós tem a tarefa de vencer etapas na nossa vida, vencer situações e trazer valor existencial para a nossa vida. E isso vem através da dificuldade. A alegria, quando a gente vence alguma coisa como espírito, é enorme e ela não vai embora. Essa vitória fica registrada. Uma outra coisa muito importante nesse contexto. No período que eu estava com depressão, meu pai faleceu. E a dor da depressão é absurdamente maior do que a dor da perda do meu pai. Ou seja, a tristeza é pequena perto de uma doença mental. Emocional. Então, o desencarne do pai aconteceu ao mesmo tempo que ela estava doente, e ela falou que a depressão ainda foi muito maior do que a dor da perda, porque realmente foi muito doloroso. E a gente faz pouco caso da depressão, hein? Né? Ou de quem tem, que às vezes a gente não dá valor. Queria fazer uma abordagem na direção do que você falou, que tem a ver com esse slide. Quando Jung fala que a finalidade da vida é ter sentido, é dar sentido e é dar significado, que tem a ver com a fala do nosso amigo. Porque às vezes a gente leva uma vida inteira sem saber qual é o significado dela para nós. A gente às vezes passa uma existência inteira sem saber qual é o sentido da existência. Então, o que Jung diz que quando eu estou ligada ao meu sentido existencial e ao meu propósito, eu sinto esta alegria, ou a gente pode dar o nome de felicidade, seja como for, porque sentido existencial tem a ver com autorrealização.
E autorrealização só é possível no sentido do espírito. Pode falar, deixa ela. Não, mas isso daí, de repente, é a aula. Ela está falando da depressão, mas é o seguinte, eu não sou essa felicidade toda sempre, entendeu? Existem momentos que a gente está triste. Aí, uma vez até a Iraci falou, a gente tem que olhar para o umbigo e tirar isso, essa felicidade. Mas quando a gente está triste, é muito difícil a gente lembrar da sensação de que é ser feliz. Entendeu? Então você fala assim, não, isso aqui é passageiro, eu vou esquecer, eu vou me lembrar uma época feliz, mas você está tão chateado que muitas vezes você não consegue lembrar e ter a sensação de o que é ser feliz. Eu acho que isso é aula. Então, Mas é verdade, a gente tem até uma passagem no Livro dos Espíritos, que fala sobre o sofrimento, que a sensação que o espírito tem quando está no sofrimento é que o sofrimento não tem fim. Existe pela mente. O que Chico fala pra gente? Para botar o texto. Tudo passa. Enxergar lá e não está na TV. Tudo. A hora que a gente compreender isso, a gente vai começar a ter mais serenidade e fé. Vai passar. A dor vai passar. Em algum momento ela vai passar. Não é eterna. Por isso que os Espíritos nos trouxeram esses ensinamentos. Para que a gente perceba que isso é uma sensação. Por permanecer muito tempo no sofrimento. A gente está um pouco melhor agora. Mas a gente pode trazer essa alegria de viver para dentro de nós a partir do momento que a gente se permite isso. Que a gente percebe isso. Eu preciso entrar num processo complicado para perceber que eu sou feliz? Para perceber que eu tenho um monte de coisas em volta de mim que também me fazem bem? Eu não tenho só as que fazem mal? Então, por que que toda vez que eu tenho um problema, esse um problema é capaz de apagar um monte de coisas boas que eu tenho na minha vida? Por que que é ele que não sai da minha cabeça? Por que que eu não consigo substituir pelas coisas boas? E por que que eu não consigo ser grata por esse problema se é justamente ele que vai me impulsionar para a maior felicidade que tem? Porque quando eu vencer esse problema, eu dei um passo acima. Eu frequentando aqui, eu comecei a entender muito mais que isso. Qualquer problema que é muito pequeno, se a gente pensar que isso aqui é só uma passagem, é uma pequena passagem do que é toda a vida. Redimensionar as situações. Pouco que é essa passagem. Exatamente. Ele falou que depois que ele começou a frequentar aqui, que ele começou a perceber que qualquer problema é muito pouco, porque aqui é só uma passagem. A caridade também nos ajuda a perceber isso. Porque através da caridade você começa a ter contato com muito sofrimento que as pessoas trazem para você, porque para você poder auxiliar. E aí você começa a ver que o que você tem não é nada. Que você tem muito mais capacidade de ajudar do que de pedir ajuda. Basta você começar. E aí muda toda a sua vida. Você vai deixar de ter sofrimento? Não, mas você vai enxergar tudo diferente. Já não vai ser tão grande como você colocava, sabe? A tempestade no copo d'água. Ah, tá bom. Aí quando você tá naqueles dias que você tá achando que a sua vida é a pior do mundo, chega o outro para você e começa a contar a história dele e você começa a chorar. Coitado do cara. Esquece do seu problema. A gente não tem nem direito de reclamar. E direito tem, tá, gente? A gente tenta não reclamar para não ficar na situação de autocompaixão, né? Mas a gente precisa pedir por nós, sim, orar por nós. Ah, eu não vou no atendimento fraterno porque eu acho que tem tanta gente com problema. Não, por que a gente não vai segurar? Por que a gente não vai buscar ajuda também pra gente? Vai sim. Isso não é reclamação, isso é buscar também a nos amar, a nos cuidar. O sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo, na identificação do self com o ego. É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, depois de autoiluminação, de autoencontro.
Então, a gente falando de autorrealização, essas realizações são o nosso primeiro passo. E elas só vêm através da dificuldade. Você quer ver uma coisa? Eu acho que eu já falei isso para vocês também de mim, mas eu vou falar de uma aluna, né? Que estava mal na escola. Ela estava bem mal na escola. Aí a gente começou a trabalhar com ela da seguinte maneira: o que você quer lá na frente, né? Vamos pensar agora, não, a escola é chata mesmo, não tiro a razão. Mas o que você quer lá na frente? O que você quer ser? Eu não sei o que eu poderia ser. Eu falei, não perguntei o que você poderia ser, eu perguntei o que você quer ser. Eu não sei. Aí na escola aconteceu lá um encontro onde todas as faculdades vão, as universidades vão e apresentam, né, o que elas têm a oferecer. E eles chamam os alunos para os alunos começarem a escolher, né? Aí eu falei para ela assim, você vai, mas não pensa nas possibilidades reais. Pensa no que o teu coração vai te levar a buscar. E ela foi. E ela estava mal na escola mesmo. Aí ela chegou para mim e falou assim, tia Deus, já sei o que eu quero fazer. Eu falei, o que você quer fazer? Quero fazer medicina. Na hora que ela falou, eu falei, ui. Mas tá bom, medicina, que bacana. Né? Falei assim, e por que medicina? Eu quero ser cirurgiã cardiologista. Aí eu respirei de novo e falei, nossa, vai ter que estudar muito. Aí ela falou, eu sei. Como é que eu vou fazer isso? Começa hoje mesmo. E ela falou, você acha que eu posso? Eu falei, por que não pode? Qual foi a faculdade que você foi ver? Pois é, tinha lá, né, as federais, né, mas eu pensei numa particular. Acho que meus pais... É um pouco cara demais, mas de repente, conversando com ele, você já começa a juntar agora, né? Ela é novinha, ela tem 13 anos. Aí eu falei assim, mas qual que você gostaria? Gostaria da federal. Então, vamos embora. Começamos hoje. O que você vai fazer quando chegar em casa? Começa já, teu futuro começa agora. E mostra para você mesmo que você consegue. E a gente começou a trabalhar o poder dela conseguir. Gente, 3 semanas depois ela fez as provas, ela nunca tinha tirado notas tão altas. Ela tirou nota que ela nunca tinha tirado. Ela chegava a vibrar. Eu falei, isso, você começou agora já a trazer a doutora para dentro de você. E ela está toda feliz, porque ela começou a sentir que isso estava chegando. E agora eu encontro com ela e toda hora ela está feliz. Essa felicidade não está indo embora. Por quê? Porque ela está vencendo. Ela está sabendo que ela pode. Ela pode mesmo. Se ela quiser, ela pode. Não interessa se antes ela era tida como uma má aluna. A partir do momento que ela decidiu e viu que pode, ela foi lá e comprou a briga dela. E quem vai dizer para a gente que a gente não pode? A gente é que diz que não pode. Porque a gente tem certas dificuldades e a gente desiste, se frustra e deixa passar, porque dá muito trabalho brigar por aquilo. Por isso que aquela frase, eu não tenho força de vontade, não é verdadeira. Eu só escolho não exercer a força da minha vontade. Eu escolho deixar de lado. Então, quando eu faço essa escolha, realmente... eu não vou ao encontro do meu objetivo, da minha meta. Porque eu simplesmente escolhi não usar a força da minha vontade. Porque todos nós temos força de vontade. Não é uma questão de ter ou não ter. É uma questão de escolha na aplicação, no uso. Isso serve para qualquer aspecto da vida, né? Só um minutinho. Só para frisar, autorrealização... depois de autoiluminação e de autoencontro. Isso. É se conhecer, gente. E vocês vão perceber que através dessa autorrealização, vocês já vão estar iluminadas. Tanto que as pessoas chegam para vocês e dizem, quando vocês estão felizes porque conseguiram alguma coisa, nossa, você está radiante. É essa luz que começa a brotar de todos os poros. Não adianta eu querer me iluminar, ficar ali tentando me iluminar, se eu não for buscar aquilo que justamente vai me fazer ultrapassar as etapas que eu preciso cumprir. De descobrir os meus potenciais, de vencer a mim mesma.
Oi, boa tarde. Dê, eu me identifiquei muito com esse caso que você falou da aluna, né? Porque hoje eu sou uma aluna, né? E eu estou passando exatamente por isso. Estou passando por uma aprovação em que eu tenho que me superar, em que eu tenho que provar para as minhas orientadoras que eu vou conseguir passar no mestrado e tal. E às vezes eu travo. Por exemplo, hoje eu travei. E aí, como que você, assim, por mais que você queira, você tá com vontade e você tá querendo lutar por aquele título, lutar por aquele sonho, mas aí você trava. Como que você faz para não travar? Para você falar assim, independente do que essas pessoas pensam de mim, eu vou conseguir chegar ao meu objetivo final. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar as pessoas do teu caminho. Não é por elas, é por você. Segunda coisa, o travar é a paralisia que o medo dá. É o medo que eu tenho de não conseguir. E da onde é que está vindo esse medo? Vai lá atrás e pergunta para você mesmo, por que é que este medo está retornando nesse momento na minha vida, se eu sei que eu posso? Não tem nada que te impeça, só você mesmo. O travar é a gente mesmo que coloca através do medo, porque o medo paralisa. Se eu estiver preocupada com o que o outro está pensando de mim, o meu valor está no outro, não está em mim. A partir do momento que eu entrego o meu valor ao outro, eu estou dando tudo para o outro. É o outro que vai dizer qual é o meu tempo, é o outro que vai dizer qual como eu vou conseguir fazer. E não é o outro que tem que dizer isso, é você. Porque você pode demorar quanto tempo você quiser. É você que dosa isso. Puxa vida, estou numa faculdade, tem matérias que eu acho fáceis, tem matérias que eu acho difíceis. Quais são as que eu vou escolher agora, nesse momento, estudar mais? Faz um planejamento daquilo que está de acordo com o que você quer. Estuda o tempo, viabiliza a tua história, planeja. É o tempo igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. Como é que eu vou fazer isso? Tem alguém que pode me ajudar? Tem alguma amiga que possa me ajudar? Então, assim, tira as pessoas, tira o julgamento, porque ele só atrapalha. Gente, o julgamento alheio bota a gente lá embaixo. A gente não sabe nem o que o outro realmente pensa. Às vezes a crítica dele é muito forte porque ele tem a crítica em cima dele. E aí ele joga para você. Vamos tirar essas pessoas todas que estão ali, ó. Tira, limpa, para você ter coragem de enfrentar a vida. É você com você mesmo, a tua história é com você e com Deus. Você sabe muito bem que você está aqui com uma responsabilidade própria. Você não tem que responder o outro. Tudo bem, eu tenho uma orientadora, eu tenho quem me cobre, eu tenho, sei lá, o pai que paga a faculdade, tenho qualquer coisa. Tudo bem, tem algumas pessoas que a gente precisa responder, mas é só, separa esse julgamento e coloca as coisas, coloca os pingos nos is. Determina o teu caminho, planeja como você vai fazer e observa onde que vai estar mais difícil, onde você vai ter que colocar mais força, onde você vai ter que se dedicar mais. Estrutura e vai embora. Não para. Se precisar de um tempo é uma coisa, mas não para. Porque o parar é o medo de prosseguir. Se você pode dar um tempo para aquele momento você repensar e reestruturar. Mas o travar, o parar, o não vou mais para frente, então eu não quero mais, não faça isso com você. Porque às vezes a gente muda a rota da nossa vida e lá na frente a gente vai ver que a gente tinha um sonho que a gente deixou para trás. E aquilo trouxe uma frustração que a gente não está nem percebendo. E aí a gente vai buscar o nosso sonho num outro momento, talvez muito mais difícil vai ser, mas se é o nosso sonho, talvez é alguma coisa que a gente precisa fazer por nós. Vamos lembrar de quem a gente é, das primeiras aulas. Somos filhos de quem? Quem é o nosso pai? Somos herdeiros de quem? Não temos a divindade dentro da gente? Que possibilidades são essas? O que Jesus veio dizer para a gente que a gente é? O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer milagre, gente. Só isso. Só para lembrar vocês o seguinte, tá? A chamada correu aqui, agora ela vem para frente, tá?
Quer falar, Josi? Eu vi numa placa de um caminhão assim, Filho de Deus e Irmão de Jesus. É fraco? A frase eu entendi bem, assim, ó. Filho de Deus, irmão de Jesus. É fraco? Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Aliás, eu não sei nem se a gente pode dizer dessa forma. Acho que é uma coisa assim tão... né? Que acho que nem a gente acredita que é a verdade, não é? Quando a busca é de sentido... Muito quente. Então vamos voltar a ligar. Tá quente. Quando a busca é de sentido, a pessoa não se detém para avaliar o resultado das conquistas imediatas, porque não cessa o significado das experiências vivenciadas e por experienciar. Trabalho ser interno, inundando-se da luz do conhecimento e da vivência, de tal modo que todo o encanto veste-o de beleza e de saúde. Vamos em frente? Ou quer fazer algum comentário nesse? Não, acho que a gente está falando isso, né? Na busca da solução dos conflitos, a aplicação da imaginação ativa é essencial, ao lado dos sonhos, para se encontrar a sua psicogênese. Na aplicação da imaginação ativa, é imprescindível encontrar-se um nível que penetre na fronteira da consciência com o inconsciente e faculte a vivência de muitas ocorrências que não foram realmente vividas. Então, gente, ela fala muito da imaginação ativa. A imaginação ativa é o que a gente faz com a nossa mente. A gente tem, por exemplo, trabalhos terapêuticos que a gente faz através da imaginação ativa. Então, vou dar um exemplo. O paciente deita lá, né? E a gente começa a guiar o paciente, como uma meditaçãozinha, né? Que você vai guiando. Através do problema que ele tem, você vai tentando guiar ele para que ele possa encontrar o caminho para resolver, né? Então, assim, deixa eu dar um exemplo. A pessoa tem medo de fogo, tem trauma de fogo. Então, vamos deitar e vamos, né? Vamos estar ali, deitada, tranquila. E aí começa a meditação. Aí você começa a guiar ela para ela caminhar, né? Começa a caminhar. Aí chega num campo, tem muitas flores, muitas árvores, estou sentindo, olha o orvalho na grama. Você começa a fazer ela sentir, através desses sentidos, que ela realmente está ali. Você puxa ela para que aquilo, ela começa a ativar imagens através do consciente. Aí começa a levar ela, caminhando, caminhando. E aí eu encontro um lago bem bonito, e aí estou ali, olha que lago refrescante, pego aquela água, sinto aquela água no meu rosto. E aí continuo a caminhar, mas de repente eu encontro um foco de fogo, pequeno, uma labareda num mato que tinha ali perto, bem seco. O que eu faço? E aí você deixa a pessoa sentir, ela vai sentir aquele medo. O que esse fogo está me dizendo? Com os elementos que eu tenho, o que é que eu posso fazer com este fogo? E aí você começa a levar a pessoa a saber que ela pode, com a água que ela tem perto, com os elementos que ela tem perto, simplesmente apagar o fogo. Por não ser real, você tem como trabalhar isso e ela vai te dando, mais ou menos, você vai perguntando e ela vai dizendo onde é que ela está, o que ela está sentindo, o que aconteceu. Às vezes ela vai para outro lugar, ela foge, você reconduz ela. Então você começa a trabalhar através do inconsciente, porque ela está meio adormecida, esse tipo de coisa. Mas isso a gente pode fazer sozinho, não precisa estar em terapia. A gente pode trazer para a gente as imagens que a gente quer e fazer e nos visualizar fazendo, executando aquilo que a gente quer. A gente fala que isso é plasmar. Por isso é que associa com sonhos. A gente que tem imagens desse tipo em sonhos, mas pode fazer em vigília. Porque os sonhos trazem o quê? Imagens do inconsciente. Então, quando fala da imaginação ativa, a gente pode fazer em vigília.
olhar para alguma das nossas questões e trabalhar ativamente pela imaginação essa questão. E você pode trazer as questões dos seus conflitos. Tem um problema de relacionamento com a pessoa. Traz a pessoa para dentro da imaginação ativa. Conversa com ela. Naquele momento, como você não está no confronto verdadeiro, imagina ela te agredindo e se imagina tendo autocontrole para perceber o porquê ela está te agredindo e se você precisa reagir daquela mesma forma. E se alguma coisa você sentir que a reação é contrária, perceba naquele momento e aproveite para perceber o porquê que você está reagindo daquela forma. Já que o confronto não é real, fica mais fácil. Mas vocês vão sentir. E se quiser começar com coisas simples, que às vezes a gente está falando de uns nós mais apertadas, mas se quiser falar de umas coisas mais simples, por exemplo, uma irritação muito grande que você tenha sentido no trânsito, às vezes uma situação fortuita que aconteceu no supermercado, que às vezes acontece, alguma coisa que tenha provocado uma emoção forte, para você poder trazer aquilo para a imaginação ativa, revive aquilo e trabalha a emoção que você teve naquele momento. Isso é imaginação ativa, porque você vai olhar a situação, reviver a situação, aquela emoção volta toda, é como se você trouxesse de novo toda aquela carga energética e você perguntar, ué, mas por quê que eu fiquei tão brava com esse negócio? Por que essa situação, às vezes simples, me trouxe tanta irritação? Por que eu agredi naquele momento? E aí nesse momento você está trabalhando com imaginação ativa. Agora, isso é para um fim, para que você possa... Terapêutico, né? Terapêutico com você mesmo. Então, não interrompe no meio do caminho, não. Começa a discutir com a pessoa que você tem um conflito e você não quer mais falar nada e vai para fora, não, que você vai discutir com todo mundo que está perto. É para você cuidar e até o final resolver o conflito. Está no meio da discussão, falando, não quero mais discutir, sai de lá da cabeça. O direito dela, da pessoa não querer discutir. Eu tô falando, pois é. Vamos lá. Cada indivíduo é o resumo complexo de energias, possibilidades e arquétipos que não foram utilizados. Isso porque um grande número tem caráter prejudicial conforme a conceituação do ego, que tenta selecionar o que é positivo daquilo que lhe pode ser prejudicial, reprimindo-as imediatamente. Quando não se consegue a experiência vivida, podem surgir tons de amargura no comportamento feliz, assim como de incompletude, de traumas psicológicos. É muito comum, numa vivência pela imaginação ativa, sentir-se que teria sido ideal que a vida houvesse tomado outro rumo. Vocês lembram daquele esquema que a gente fez do ego, dos complexos, dos arquétipos? Lembram? Ah, não, tem muitos meses, acho pouco provável. Mas a gente passou 2 vezes. Mas tem muitos meses. 2 aulas. Não tem ninguém que lembra daquilo? Não, porque tem muito tempo. Quem não tem intimidade não lembra. Os complexos. Lembra? Quem lembra? Porque tem pessoas também que chegaram depois, também tem isso, né? Então, quem não estava desde o início. Então, essa coisa dos arquétipos é engraçado, né? Porque eles traz pra gente, assim, pensamentos, sensações que às vezes não estão nessa vida, não. Mas a gente traz pra cá, né? São as nossas outras vivências, conhecimentos e o que está no inconsciente coletivo, né? E a gente vai trazendo. E aí esses complexos vão se formando porque a gente vai passando pelas situações e não são exatamente aquilo que a gente está pensando, mas elas se juntam com esses arquétipos e fazem uns nós, que é muito impressionante. Lembra quando a gente falou dos complexos, os pequenos, assim, que desenvolvem complexo de abandono materno? Lembra que a gente falou? E que é irreal, isso vocês lembram, né? Que não é verdadeiro, mas a gente faz isso o tempo todo.
Vocês já perceberam que às vezes a gente está parado assim e a gente está imaginando a discussão com alguém e a gente está imaginando ela vir discutir com a gente? Isso normalmente não precisa nem ser travesti, mas isso é um tipo. Nossa, 16 de março que a gente deu a aula. Que é a aluna que escreve. Então, vocês já perceberam que às vezes você está discutindo com a pessoa, se a pessoa está ali, gente, só através do pensamento do que você imaginou que pudesse acontecer? Ou então alguma coisa que aconteceu, você não reagiu, ficou aquele personagem, e aí depois que a pessoa sai de perto, você assim, eu poderia ter falado isso, assim, mas da próxima vez eu falo isso, aquilo. Não é assim? Aí você dirige pensando nisso, você toma banho pensando nisso, você faz tudo pensando nisso. Não quer na reação que você poderia ter tido e não teve. E você começa a imaginar outros diálogos que nem existiram, talvez nunca vão existir, e você fica com raiva por causa disso. E pior, a gente desenvolve um monte de nós, de complexos, de situações, através do que nunca aconteceu. Olha a mente de novo, dando uma rasteira boa na gente, né? Inúmeras vezes, a gratidão insinua-se no comportamento dos indivíduos que, por falta de hábito, por timidez e constrangimento, não se encorajam a expressá-la, reprimindo-a injustificadamente. Como a gratidão necessita do combustível do amor para poder atingir o seu grau de completude, a pessoa deve exercitar a imaginação ativa, vivenciando-a em todas as situações da sua existência, expressando-a intimamente, oferecendo-a com sorrisos silenciosos, sendo útil à comunidade que começa na intimidade da família, mediante os esforços para manter a gentileza e o carinho em qualquer circunstância. Ô dureza! Agora puxando e fazendo uma comparação aqui. Isso não é um vigiar e orar? Isso não é estar em oração? Porque a gente imagina a oração aquela que a gente chega aqui, bota a mão assim, pensa, Senhor, é isso? Só a oração? O que é que eles chamam, que a Joana fala, viver em oração? Não é isso? É você sempre estar trabalhando essa mente, os pensamentos, essa imaginação ativa, ao contrário do que a gente tem feito? Ao contrário. Vamos pensar ao contrário. Em vez de a gente ficar travando, briga, em vez de a gente tá com essa mente do problema que pode acontecer, a gente imaginar ele pior ainda, vamos colocar tudo acontecendo de uma forma bem bacana. Vamos plasmar as situações através da nossa aspiração desse amor que tem que chegar, né? Dessa mudança de comportamento que começa em mim. Vamos se imaginar em um país diferente. Em uma cidade, né? Principalmente essa que a gente está vivendo hoje. Vamos se imaginar dando aqui um abraço bem gostoso, bem apertado, de perdão naquela pessoa que você não consegue perdoar. Isso não é uma oração, gente? Não é um pedido da sua alma? E olha só, é isso que eu quero que aconteça. E olha só o recado que Joana está dando nesses textos. Qual era o tema? Qual é o tema da aula? Alegria. Então, como é que ela está trazendo essa possibilidade para nós? O que é ter alegria? Certamente não é negar as situações de tristeza que acontecem fortuitamente, elas acontecem. Não há como dizer, não, isso não é triste. É claro que é triste. Tem coisas que acontecem na nossa existência que são tristes, não tem outra palavra. E você vai viver essa tristeza. Agora, como é que a gente vai olhar para isso? É dando significado também para essa questão, para essa situação. Se a gente está falando de sentido, de significado,
Qual é o sentido e o significado que eu dou para tudo que acontece na minha vida? E que independe dessa questão da alegria, ou seja, daquilo que faz com que eu me coloque diante da vida com gratidão. Porque Joana está falando agora de gratidão. Como é que eu me coloco, apesar das situações e das circunstâncias que eu vivo, em gratidão? Como eu consigo reconhecer isto e trazer gratidão para a minha existência, entendendo que seja qual for a circunstância, tem um propósito. E esse propósito tem a ver com o significado da minha vida, com o significado existencial. É isso. Hoje a gente estava lendo na aula de 3h30, e a gente estava falando, imagina, que o capítulo era Infortúnios Ocultos, era o título. Mas a primeira frase é: todo ser humano está destinado à felicidade. Mas o título era Infortúnios Ocultos. Não é? Exatamente por isso que Joana fala desta forma sempre nos vários livros. Também poderá fazê-lo através da oração direcionada ao seu próximo, em vibrações harmônicas de bondade e de desejos fervorosos em benefício dos outros. A fé adquire expressão inesperada, capaz de emular o indivíduo a ações mais audaciosas e a atitudes mais eloquentes. A fé deve ser, sem dúvida, racional, mas também momento chega em que ela ultrapassa o limite da lógica e entrega-se em totalidade. A gente falou que estava no Mednesp e viu aquela parte toda de física quântica? Não sei se a gente falou, acho que não. Ficou gelado de novo? Umas palestras muito boas de física quântica, muito boas. É verdade. Era de você assim, pelo amor de Deus, não para, não acaba. Teve gente, que o salão era tão grande, mas tão grande, e era uma tela enorme e tinha um cronômetro de trás para frente para mostrar que tinha acabado. O pessoal começou a olhar para o cronômetro para a aula não acabar, porque ainda tinha muita coisa que a gente queria ouvir. E ele falava que esse mundo aqui que a gente está, essas cadeiras onde a gente está sentado, essas paredes, elas na verdade não existem. Elas são uma projeção de alguma mente. De alguma mente. De alguma mente. Tudo o que está aqui, que entre aspas existe, é a projeção da mente de algum espírito. Para vocês verem a força que tem. Tudo que acontece é a projeção de nossas mentes. A gente sabe disso pelos livros. Como é que existe o nosso lar, por exemplo? A projeção de mentes. Tudo que existe lá. E o que existe aqui não é uma cópia perfeita do que existe lá? E como é que acontece isso? A gente tem que lembrar do poder que tem essa cabecinha. Tem um livro do André Luiz, ela falou do nosso lar, me lembrei. Eu não vou me lembrar em qual... Mas tem uma situação, não sei se foi em Obreiros, eu não me lembro bem, que tem uma situação que o mentor do André Luiz fala para ele assim. Eles vão para perto de um lago e ele ia fazer um exercício. O que era o exercício? Plasmar um jardim. E aí o mentor falou assim: você precisa, agora você já aprendeu, com tudo que você já sabe, você agora vai chegar aqui nesse lago e vai plasmar um jardim. Era alguma coisa assim. Ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho a menor ideia de como isso vai fazer. E o mentor falou assim: você já sabe. Tudo que você já aprendeu, que nós já conversamos sobre como as coisas acontecem pela força do pensamento e da vontade, você sabe. E aí ele conseguiu. E ele ficou tão satisfeito quando ele viu que ele conseguiu fazer um jardim ali, ao lado daquele lago. O
que significa dizer que efetivamente tudo é plasmado por uma mente. Então, aquilo que a gente fala de cima, quando eu vou lá para cima, vou lá para baixo, são só dimensões diferentes. Pode estar aqui do lado. Você quer ver uma coisa? Eles dizem que quando a gente pensa, tem um pensamento, vamos pensar assim, puxa, eu queria, na verdade, vou dar um exemplo bobo, tá? Fazer uma caixa bem bonita de tecido com umas flores assim, 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 eu ia poder vender essa caixa, não sei o quê. Aí ficou ali, no pensamento, ficou no pensamento, ficou no pensamento. Onde está isso? Está fora, não está dentro. Esse pensamento já é matéria. Só que se você não executar, outro vai captar este pensamento, e não tem distância para isso acontecer, e vai executar. Ele vai ser plasmado, mas pode ser que saia das suas mãos. Sabe por quê? Porque nem você botou para ação, ou então tinha alguma dúvida. Por isso que a gente fala de fé. Já viram aquele pessoal do segredo, daquele negócio? Ah, porque você pode isso, pode ganhar na loteria, pode ganhar... Eles estão falando de fé, gente. E qual é o problema de você não conseguir? É a dúvida. Porque a gente quer, mas a gente duvida que aquilo possa acontecer. A dúvida acabou com a tua fé. Porque a fé é você saber. Por isso é que fé é mais do que confiança, é entrega. É muito mais. É também confiar. Mas fé é entrega. O que é entrega? É naquele momento que você diz, não há o que fazer, eu entrego. Porque a maioria das questões que nós temos em relação à dúvida e o medo é o controle. Tudo que me causa mais medo na vida é perda do controle. Porque eu tenho a ilusão de que tenho tudo sob meu controle. E, na verdade, a gente não tenha nada sob controle. E aí, quando eu entrego e eu acho que pode acontecer alguma coisa, eu tenho dúvida, mas e se? Botou e se, pronta, já melou tudo. É assim que a nossa mente ainda funciona, não é? 6 horas. Parece até o... Como é aquele... a rádio relógio... Não, você nem sabe o que é isso, só eu. A vida é um hino de louvor ao Pai Criador que faculta aos seus filhos os dons da imortalidade e da relativa perfeição que lhes cabe alcançar a esforço pessoal. A finalidade principal da religião é estabelecer o vínculo da nova união profunda entre a criatura e seu genitor celeste, facultando-lhe o desenvolvimento dos atributos adormecidos. Vamos em frente? Uhum. Quando o indivíduo introverte os sentimentos e deixa-se vencer pela carranca, os conflitos que o aturdem dificultam-lhe o discernimento em torno dos valores legítimos da existência. A alegria é tesouro da vida que deve ser buscada e vivenciada em razão das bênçãos que proporciona. Então, a partir de hoje, deixa eu só dar uma... Ninguém desta sala vai poder ser chamado de mal-humorado. Combinado? É a alegria de viver, é a alegria que contagia, que atrai coisas boas, coisas positivas e principalmente a certeza de que a gente pode qualquer coisa que a gente queira. Então, por que eu vou ficar triste? O que é que hoje realmente é alguma coisa que pode me fazer ficar triste? Primeiro que eu sei que o sofrimento vai acabar, vai passar. Segundo que eu sei que algum desafio está me propondo para eu vencer. E se eu vencer, eu vou vencer porque sou capaz, por que eu não vou estar feliz? Por que eu não vou estar alegre? Por que eu não vou estar com um sorriso, abraçando a quem chegar perto de mim, trazendo essa alegria para fora?
contagiando a quem estiver perto de mim. Lembrem quem está perto de você e tenha um pouco de piedade quando você estiver de mau humor, porque a gente pode fazer um inferno na vida daqueles que a gente ama. Não sejam vocês. Que os outros queiram fazer, o problema deles, né? Mas a gente já não pode mais fazer isso. Que um dia ou outro a gente vai estar muito zangado, de mau humor, isso até pode acontecer, mas a gente vai, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos mudar isso. Olha o que ela fala, gente. A alegria é tesouro da vida que deve ser buscada, vivenciada, em razão das bênçãos que proporciona. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero proporcionar para a minha vida? Se eu sei que essa alegria de viver é que vai trazer o que eu preciso. A gente vai lá na cantina depois, vai estar todo mundo assim. Se observares tudo o que sucede em tua volta, encontrarás a ordem, o equilíbrio, a beleza. A alegria de viver e a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Abençoa desse modo as oportunidades de que desfrutas para viveres o dom da alegria, qual informava o apóstolo Paulo que era sempre o mesmo, porque encontrara Jesus. Essa é uma passagem da carta de Paulo aos Filipenses que é bastante oportuna para a nossa aula. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não precisamos comentar, não é? Perguntas do diário. O que tem provocado minha amargura? O que tem provocado minha amargura? A alegria de viver já é possível para mim? A alegria de viver já é possível para mim? Qual o sentido da minha existência? Muito fáceis essas. O que tem provocado minha amargura? A alegria de viver já é possível para mim? E qual o sentido da minha existência? Pode responder daqui a uns 10 anos? Não se desafia até o final do ano, é. A pergunta até a próxima semana você já tem que ter respondido. Porque já tem outras semana que vem. Vamos lá então, pessoal, nossa meditação. Pode fazer? Posso? A vitalidade divina se derrama sobre mim e auro-a em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico, mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. Sou de procedência saudável. A doença
é acidente de percurso que me não impede a marcha. Sadio e confiante avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora de vida. Que a gratidão, Senhor, que brota em nosso espírito agora, permaneça junto de nós ao longo de toda a semana, cheios de fé, de que somos destinados à felicidade. Que possamos, Senhor, buscar dentro de nós este sentido. Que possamos entender o porquê das nossas amarguras e sentir alegria em qualquer situação, seja qual for a dor, dor física, dor emocional, dor espiritual, que ela possa ser entendida como uma benfeitora, porque já conseguimos entender que não somos a dor, somos muito mais que isso, e que seja qual for a circunstância, nós precisamos ser e encontrar o ser que somos. Para isso estamos aqui e agora. Fica conosco, Senhor, ao longo de toda a semana. Joana querida, que nos inspira as palavras e os estudos. Fica conosco, orientando também a nossa jornada. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Até quinta. E olha o lembrete, silêncio. Obrigada, uma boa semana a todos.